Voltamos com o programa Médico da Família. No programa de hoje, estamos falando sobre como o conhecimento pode ajudar a ter uma vida mais saudável e sustentável, baseada em escolhas conscientes, como por exemplo sobre alimentação, atividade física, o consumo, a interação com o meio ambiente e com as outras pessoas. Doutora Nazira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Doutora, o que o programa ensina? O que o Instituto Alima ele acaba ensinando para as pessoas? Bom, nós partimos do princípio de que o conhecimento sobre o funcionamento orgânico, sobre o impacto que os alimentos têm, sobre o impacto que o exercício físico tem, sobre o impacto do sono, da irradiação solar, né? Todas as coisas ambientais, todas as coisas que entram em contato com o nosso corpo, ele vai poder selecionar o que é melhor para si e quando é bom para si, certo? Então, ele precisa se conhecer, perceber, mas também ele precisa conhecer os efeitos. Por exemplo, qual o impacto do açúcar no organismo, né? Que hormônios ele vai ativar, o que ele vai fazer no nosso cérebro, no nosso hipotálamo e, por sua vez, na hipófise. Ele é capaz de alterar as nossas emoções, ele vai desencadear ações sobre a minha glândula tireoide, sobre os ovários, sobre os testículos, sobre a glândula suprarrenal. Essa glândula vai produzir diferentes hormônios que vão dar ou estado de raiva, de ansiedade, ou de perda de proteínas, que, por exemplo, levam a um aneurisma, né? Então, quando a pessoa sabe o impacto do açúcar, do trigo branco, do polvilho, da gordura, do sal, né? Ele vai poder escolher. Inclusive, a gente esclarece algumas falácias que têm sido ditas, como, por exemplo, gordura animal faz mal para a saúde. Isso foi um erro, né, absurdo de uma pesquisa enviesada que influenciou toda a indústria e influenciou nossos alimentos, ao ponto de hoje algumas universidades acusarem os estudos que falaram contra a carne animal como a causa do aumento de obesidade e das doenças crônicas, não é? Então, a gente traz conhecimentos extremamente modernos, científicos, porque o Instituto ele foi criado por conta desses conhecimentos, né, como consequência. A estratégia vem por um conhecimento aprofundado de bioquímica, de fisiologia, e ao informar isso para as pessoas, elas podem fazer as suas escolhas, né? Elas podem planejar estratégias, né? Por exemplo, num processo de emagrecimento ou num processo de cura de uma hipertensão arterial, que na verdade é apenas uma disfunção, né? Não é uma doença em si, é um sinal de que alguma coisa está desviada no organismo. Então, nesse processo de cura de uma hipertensão, a pessoa às vezes vai passar por diferentes fases de dieta e diferentes fases de atividade física. Então, eu posso ter uma dieta restritiva de calorias, em termos de calorias, mas depois eu posso ter restritiva de sal, ou posteriormente com um aumento de proteína animal. Da mesma maneira, o exercício físico vai ter um momento onde eu preciso de uma atividade física mais relaxada, um outro momento eu preciso de um exercício mais aeróbico, e um outro momento eu preciso mais de um exercício isométrico para formar massa muscular, não é? Então, nós trabalhamos com as pessoas a percepção do seu estado corporal. Então, quando ela pode perceber, por exemplo, como funciona a sua coluna vertebral e aprender a fazer esforço sem ferir a sua coluna lombar ou iniciar a sua caminhada sabendo como se posicionar, isso a gente ensina. Então, a nossa ferramenta principal é levar as pessoas a conhecerem as coisas, observarem, terem as informações e poderem, posteriormente, filtrar o que é passado na televisão, o que vem nas revistas, todas essas informações que se a pessoa não tem capacidade de raciocínio, ela assume isso tudo passivamente, né? E fica subjugado, né? Nossa proposta é pretensiosa, né? Mas não mais do que é toda a excelência do ser humano, né? Que é a altivez de ser assertivo. Ter uma visão crítica. De fazer, exatamente, de fazer escolhas, não é? Então, educação para a saúde, que é a única coisa que vai dar força e poder para as pessoas. Doutora Nazira, o Instituto fala em compreender a doença. O que é isso? Compreender a doença. Por exemplo, se a gente for pensar na febre, né? O que é a febre? Né? Isso é compreender um sintoma, um sinal, né? De que alguma coisa não está bem no organismo. Quando eu posso perceber que esse meu corpo, ou o corpo do meu filho, está reagindo
para se proteger, para se defender de ou de um frio excessivo, ou de uma bactéria com a qual ele entrou em contato, ou de um vírus. Então eu não vou tirar essa febre simplesmente. Eu vou permitir que o corpo reaja, que o corpo se defenda, e eu vou observar enquanto médico, né? Nós vamos observar, estar ao lado. Quem cura é a natureza, nós tratamos. Mas quem vai curar é a natureza. Compreender essas coisas faz com que a gente não seja tão intervencionista e não tenha excesso de medicalização. Então, por exemplo, e se eu aprendo alguns recursos da natureza, como o uso de banhos, uma argilazinha, algumas ervas, eu posso diminuir o uso de antitérmicos, anti-inflamatórios e até de antibióticos posteriormente. Por quê? Porque eu estimulo o corpo a reagir e se defender. Mas o Instituto não é contra as medicações? De jeito nenhum, né? Nós somos médicos, né? E quando a gente precisa do tratamento, né? Mas eu estou falando num período prévio, claro, né? Se a sua filhinha tem uma febrezinha, certo? Você vai medicar logo com antitérmico, ou se você puder, né, compreender que o corpo dela está reagindo e que ela pode se defender sozinha, a gente não tem por que medicar, não é? Agora, a gente não vai... Esse é um processo que vem numa lacuna entre a assistência médica, toda a tecnologia que nós temos e a falta e a total ignorância sobre os cuidados com a saúde, né? Doutora, quais são, na sua opinião, os maiores inimigos da saúde do homem moderno? Eu acho que é a falta de senso crítico, sabe? Porque se você não tem uma atitude, se você não trabalha o pensar, não exercita o pensar, qualquer modismo vem, certo? E você vai atrás, né? Hoje a gente vê alguns modismos vestidos com a carapuça de benéficos, a gente pode ter um monte de coisas, né? Todas as coisas também sem moderação, que seria um outro veneno, a falta de moderação, né? Fazer exercício demais, pode-se pensar que é muito bom, mas ele pode ser extremamente lesivo, né? Trabalhar demais, trabalho mental sem moderação, é extremamente cansativo, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho é a expressão nossa no mundo, na sociedade, né? Mas se eu não tiver moderação, comer boa comida, mas mesmo boa comida sem moderação também é lesivo. Voltando aos gregos, a virtude está no meio. A virtude está na moderação. Doutora, como que alguém que se interessou pelo que a senhora está falando pode entrar em contato com o Instituto Alima? E uma outra pergunta, por que Alima? Alima é uma palavra do sânscrito, que significa consciência abrangente, né? Nós escolhemos essa palavra porque o campo que a gente trabalha, ele é plurissegmentado, né? Então, ele aborda diferentes áreas, as pessoas passam por processos, né? Então, a Lima a gente achou uma palavra bem interessante. E não é só a Lima, é a Lima, saúde e consciência. Porque nós acreditamos que sem consciência, sem o ser encontrar-se consigo mesmo, não é possível ter saúde. E para entrar em contato? E para entrar em contato, nós temos o site www.institutoalima.com.br e temos o nosso telefone 9822-4484, né? As pessoas podem, se tiverem interesse em participar do programa, comunidades de autocuidado, das nossas oficinas, tem sempre informação nos sites. E nós temos sempre, às terças-feiras, em algum lugar, ou no Instituto, ou na sede de parceiros, nós temos palestras gratuitas de apresentação dessa temática, onde a gente fica aberto para discussões, para conversas, para as pessoas quererem conhecer mais sobre a nossa proposta. Doutora Nazira, muitíssimo obrigado. Nossa conversa foi extremamente interessante. Obrigada. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigada, muito obrigada. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se você preferir, envie uma carta para a Rua São Paulo, número 1910, no bairro Vila Gomes. O CEP é 79.022-140. Ou entre em contato pelos nossos telefones que estão aqui na telinha. E se você perdeu algum programa ou quer revê-los, acesse o nosso site www.programamedicodafamilia.com.br.
Desejo a você e a sua família uma ótima quinta-feira. Lembrando que o nosso compromisso é levar informação de qualidade até você. Amanhã eu espero você porque tem mais um programa Médico da Família. Até amanhã.